Ei, você pode até não acreditar, mas a raiva está destruindo os seus relacionamentos, a sua carreira e o seu negócio. E hoje eu vou te ensinar princípios bíblicos simples para te tornar uma pessoa pacificadora. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bora hoje? Tamo junto. E aí, meu rico, minha rica? Seja bem-vindo aqui mais uma vez numa jornada aqui, num Papo com Propósito, no nosso canal Propósito aqui. E hoje eu quero te dizer, viu? A raiva tem propósito. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente acredita que a raiva é a vilã de tudo, muitas vezes, né? Que nós perdemos a razão, perdemos os relacionamentos por conta disso. De certa forma, sim, ok? Mas eu queria que você entendesse que tudo começa dentro de nós, num relacionamento íntimo com o Pai que nos chamou para espelhar a tua glória. E olha, não se assuste que hoje até o final você vai se surpreender com algo que eu tenho para colocar para você aqui, beleza? Tá? Antes de mais nada, é óbvio, né? Eu preciso da sua ajuda aí. Me ajuda a te ajudar, né? Se você não se inscreve aqui, coloca o sininho, põe um clique aqui, a gente não consegue chegar com conteúdo aqui toda semana. Nós temos produzindo um conteúdo para te ajudar na sua jornada com propósito, sabe? Nosso objetivo aqui é alcançar 1 milhão de pessoas destinada ao propósito verdadeiro de espelhar e espalhar a glória de Deus com princípios bíblicos da palavra. E talvez você saiba, talvez não, meu nome é André Lima, eu sou apaixonado por isso aqui, pela voz do Senhor aplicada em nossas vidas. Então, vem com a gente e se inscreve aí no canal. Fechou? Bom, a raiva é uma das emoções mais usadas por Satanás para nos acusar. Você já viu aquela pessoa que fala e depois ela fica quieta? Ou pior, aquele tipo de pessoa que chega num lugar e o silêncio vem junto com ela. Porque ela é tão irada, é tão, sabe? Que as pessoas, quando ela chega, o silêncio paira. Você já viu esse tipo de pessoa? O que essa pessoa espelha é porque é sobre algo que ela carrega. E nós temos que ter a clareza de que pessoas feridas ferem. Quem vive iracundo o tempo todo não entendeu a essência de princípios básicos da palavra de Deus em relação à sua identidade. E aí, talvez você saiba ou não, né? Eu tenho um livro chamado Poder da Crença que fala sobre isso. Elas não têm uma identidade correta, portanto não têm uma intimidade com o Pai e não desenvolvem a intenção correta nas suas ações. Então, diante disso, as pessoas se iram. Mas eu queria te colocar uma coisa importante. A raiva, eu estou com a minha anotação aqui para a gente não esquecer o que a gente vai falar aqui. A raiva é um sentimento que provém de Deus. E não sei se você sabia disso. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. E nós herdamos sentimentos e emoções. Então, nós temos que ter clareza disso. A Bíblia tem mais de 31 versículos falando que Deus se irou. Um dos principais versículos está lá, para a igreja de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deixa eu te falar. Deus se ira. E é óbvio que a ira dele, né, se mostra, se revela contra toda a impiedade, contra toda a maldade, toda a perversão. Ou seja, é errado irar-se, ficar com raiva? Não. Porque Deus se irou. Jesus se irou. E eu queria que você entendesse isso, né? Não há problema algum de você se irar. O problema é o como fazer isso. Aqui, gente, eu vou te falar. A forma define o resultado. Então, com base nesse primeiro princípio, eu quero que você entenda e tenha clareza. Eu, você, nós vamos ter raiva.
de algumas coisas. E o que mais deve incomodar a nós é o porquê nós estamos irados. Sobre o que nós estamos irados. É sobre uma iniquidade, iniquidade é maldade, é sobre algo que vai contra a voz do Pai, que é a palavra dele. Se for sobre isso, ótimo, tá tudo bem, a gente se irá, ainda mais numa situação que a gente está vivendo hoje no país, né? Eita, meu Deus, não tem como não se irar, né? É tanta iniquidade, é tanta injustiça, é tanta maldade, e a gente se ira mesmo. Então, entenda, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós herdamos de uma emoção que provém de Deus, que é a ira. O problema é pelo que e sobre o que nós estamos se irando. Esse é o primeiro princípio. É sobre a injustiça de Deus ou é sobre algo sobre nós? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Você não está irado hoje? Comenta aqui comigo. Comenta aqui se você está irado por alguma coisa. Pela injustiça do país e tal. Até pra gente orar, viu, gente? Tá? No final de todo o vídeo, não sei se sabia, a gente ora. Tá bom? Então, comenta comigo, né? Se você tá... Então, esse é o primeiro ponto. Reconheça a raiva, que ela pertence a um Deus que também se irou, mas contra a injustiça. Em Efésios, capítulo 4, versículo 26, eu tenho aqui minhas anotações, diz assim, ó, irai-vos e não pequeis. E o que é irai-vos e não pequeis? É irar sobre algo que tem plausibilidade sobre a voz de Deus, sobre a palavra de Deus que Ele nos deixou, mas não agir de forma errada, sabe? Às vezes a gente se ira e age de forma errada. E aí, de novo, a forma define o resultado. Outro ponto importante aqui, outro princípio aqui, muito importante, gente, você tá com papel e caneta? Anota, tá bom? Anota tudo que a gente está conversando aqui, porque depois isso pode fazer você... Aliás, o ato de escrever é o ato de estudar, né? Se você estiver estudando aí, vale a pena isso com você. O outro ponto importante, que é o segundo ponto que eu quero colocar para você, é o seguinte: perdoe-se e seja empático. A palavra de Deus diz o seguinte, em Colossenses capítulo 3, versículo 13: suporte-se uns aos outros, perdoem-se de forma mútua. Ou seja, gente, deixa eu te falar, feridos ferem, sabe? Às vezes a pessoa fez algo que te afligiu e não foi nada algo contra a palavra de Deus. De repente, sei lá, ela disse um exemplo, tá bom? Ela disse que você não desenvolveu um bom trabalho. Quantas vezes você não ficou irado? Eu fiquei várias vezes irado. Nossa, desculpa, esse trabalho não atendeu a minha expectativa. E você se esforçou para entregar aquilo, sabe? Você ralou, passou uma noite trabalhando e na hora que você vem entregar com a expectativa de que a pessoa pelo menos te desse e falasse assim, parabéns, ou um ok, muito obrigado. A pessoa vira e fala assim, olha, não era aquilo que eu esperava. Você se ira. E aí, como você responde a isso? Na maneira empática de entender que o outro também pode ter sido ferido por alguém, ou de repente ele tinha uma expectativa Gente, pessoas têm histórias, né? A pessoa de repente tem um nível de perfeccionismo muito alto porque foi sempre cobrada por um perfeccionismo de vida muito alto e ela te deu um fruto que é esse perfeccionismo que você de repente nunca soube lidar. Sabe, gente? Nós temos que ter clareza, meu rico. A gente tem que ter clareza de que as pessoas feridas ferem. E perdoar é um mandamento, não é uma opção, tá? É um mandamento. Eu e você fomos chamados para isso. Perdoar uns aos outros. Então seja empático, agradeça e fala, olha, eu vou fazer o meu melhor da segunda vez. Ou de repente, até fale do seu sentimento, mas não da forma errada, dizendo, poxa, eu me frustrei porque realmente eu me dediquei para te entregar isso.
O grande desafio, gente, é não deixar as emoções falarem mais alto do que nossas palavras. E aí a forma vai definir o resultado. Vamos para o segundo ponto aqui. Resolva rápido, sabe? Deixa eu te falar uma coisa que é importante você entender, meu rico, minha rica. Quanto mais tempo você demorar para resolver aquele problema, mais você vai ter dificuldade para, sinceramente, tá? Dificuldade para lidar com aquela emoção. Ou você confessa, e olha só, a palavra de Deus diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 26. Não se ponha o sol sobre a sua ira, Efésios 4, 26 diz isso. Então, raiva acumulada é resultado incerto. Deixa eu te falar, não deixa isso, cara. Confessa. A palavra de Deus fala que confessar é cura. É cura, então confessa. Fala, olha, eu não sei lidar com isso, eu tô chateado e deixa eu dar um tempinho. E aí você precisa de tempo às vezes, tá? Para falar sobre isso. Eu aprendi isso recentemente, sabe? Tem coisas que às vezes eu peço para Yasmin, que é minha filha, talvez você saiba ou não. E aí ela é uma adolescente, né? Ela não faz. E sabe o que ela fala ainda para mim muitas vezes? Não vou fazer. E na hora, rapaz, pensa na panela de pressão. E eu fico com aquilo borbulhando e a minha vontade é responder à altura e gritar e mandar e isso não vai resolver. Agora, o que vai resolver? Filha, eu estou decepcionado com a sua atitude. Isso me frustra em saber que eu sou seu pai e uma ordem dada não é seguida. Um outro princípio, gente, que eu quero que você entenda é que a raiva fecha portas. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 27, continuando, né? A palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. E você sabe qual é o lugar do diabo? É quando a raiva é expressa da forma errada. A raiva não tratada é uma brecha espiritual para uma porta fechada. Escreve aí, tá bom? A raiva não tratada é uma brecha espiritual para uma porta fechada. E não é no nível de oração com Deus, não. É com pessoas. A forma que você responder a pessoa, ela vai carregar isso de forma eterna sobre você. E ó, deixa eu te falar. Conhecimento de causa aqui, viu? O que eu vou falar é duro. Porque eu carrego isso. Muitas vezes eu disse palavras de forma errada, de forma mal dita. E muitas portas da minha jornada se fecharam por causa da forma que eu falei. E não era aquilo que eu queria dizer, mas a forma definiu o resultado. E pessoas, tenho certeza, né? E tá tudo bem, se você tá vendo esse vídeo aqui e você é uma delas, eu quero te pedir perdão já. Porque ninguém é perfeito, gente. Eu não sou, você não é e nós não somos. Só na graça, lá na eternidade, que a gente vai caminhar junto. Mas de fato é que na hora das emoções, a raiva gritou, a raiva murmurou, bravejou, sabe? Ofendeu. E não é palavra de baixo calão, não, sabe? De repente, aquela ferida que você colocou o dedo e virou, que não deveria virar, sabe? Entenda, a raiva não tratada é uma porta fechada. Vamos para um princípio agora que eu acredito que é aquele que mais a gente precisava praticar. E eu queria te dar um segredo aqui na prática desse princípio. A mansidão derruba qualquer razão. Deixa eu te falar. Presta atenção aqui. Ó. A palavra de Deus diz que a palavra branda, a palavra calma, desvia o furor. Mas a ríspida, sabe? Aquela que grita, causa ira. Está em Provérbios capítulo 15, versículo 1 e 2. Então deixa eu te falar. É uma estratégia você falar de forma mansa com as pessoas. Eu sei que, no meu caso, eu sou muito energético, né? Sou muito possível, tal. Você já começa o vídeo. Talvez você até nem chegou aqui, né? Se você chegou com raiva aqui no final desse vídeo aqui. Porque eu sou energético. E tem pessoas que são assim. Mas a mansidão é uma prática constante, gente.
E eu confesso para você que eu fui discipulado por um cara extremamente manso, ele era descendente de russo. Eu amava ter tempo com ele porque isso me ajudava a controlar a forma com que eu falava e a forma com que eu falo. Isso me ajudou demais muitas vezes me ajudou demais. E eu queria que você entendesse que a semente da mansidão, ela brota em cima do teu ambiente. Sabe, gente, deixa eu te falar. Eu vivi num ambiente em que as pessoas, era normal, eu sou descendente espanhol, as pessoas se gesticulavam, gritavam, mandavam, no imperativo mesmo, pega isso, sabe, nesse nível. Então, o que eu fui treinado, capacitado a fazer é fazer as coisas de forma mais energética. Mas o ambiente nos auxilia a entender que a mansidão tem seu espaço. E o resultado disso é desarmar pessoas quando elas estão iradas. Gente, deixa eu te falar. Eu não sei se você já teve, depois comenta aí comigo, você já teve essa oportunidade de responder de forma branda uma pessoa que veio no calor da fúria das emoções. Olha, é gostoso demais. Porque a pessoa começa a entender a forma com que ela está falando está errada. E você, com toda empatia, lembra o princípio anterior? Com toda empatia, com todo amor, você fala, olha, a gente pode conversar, mas não precisa gritar. Percebe? A pessoa cai em si. E toda a mansidão é a melhor arma de desarme do gatilho da ira. A mansidão é a melhor arma de desarme do gatilho da ira. Então, quando a pessoa vier irada, respira, se controla e já coloca em pauta no seu coração. Preciso ser manso. Pois comenta comigo aqui se você já passou por uma situação como essa. E por último, gente, esse é um dos verdadeiros segredos milenares da palavra de Deus. Entra no lugar de intimidade com Deus e deixa Ele purificar o seu coração quanto à ira. Meu rico, presta atenção no que eu vou te dizer agora. A palavra de Deus diz algo muito importante sobre isso. Tiago, capítulo 1, vou até abrir aqui, o livro de Tiago, capítulo 1, que é conhecido como o livro da sabedoria do Novo Testamento, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 19 em diante. Sabeis que essas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você precisa buscar intimidade com Deus para que você entenda que, na intimidade com Deus, que a justiça não pertence a você e nem a mim. Ela pertence a Ele. E quando você entrega a sua vontade própria, a sua necessidade de fazer justiça com as próprias mãos, nas mãos de Deus e descansa, deixa eu te falar, é Ele que vai falar por você. Então, não se ire por conta de algo que parece injusto aos seus olhos. Deixa Deus falar com você. Olha só, a Bíblia de capa a capa conta a história de homens que não eram perfeitos, mas que dependeram de Deus como sua justiça. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, com Daniel, com Jeremias e com homens que de repente eram iletrados e que se viram diante de um Messias que era brando e que não veio com a espada para tirar a cabeça de todos ou derramar o fogo do céu naquele momento. Deixa eu te falar, a justiça pertence a Ele. É sobre Ele, não é sobre você e sobre eu. E para esse lugar de purificação, eu te convido a estar no lugar de intimidade. Faz sentido? Se tá, se faz. Deixa eu orar com você. Feche seus olhos aí. Pai, estamos diante de uma situação que
o diabo usa muitas vezes para nos derrubar, que é a nossa ira, nossa raiva. E Pai, nossas emoções pertencem a Ti. Nós sabemos que nenhuma justiça procede de nós, que todos nós pecamos e carecemos da Sua graça, Jesus. Então, por favor, eu te peço humildemente, capacita os meus irmãos a lidar com a raiva de forma correta, com um propósito de glorificar o Seu nome. Nada que venha além da Sua voz, que é a palavra do Senhor, deve ser colocado, Senhor Deus, em nossos corações como motivo de injustiça ou raiva. Mas tudo aquilo que procede da boca do Senhor, para nós, é motivo de justiça e honra. Então nos capacita a caminhar contigo, Pai. Livra-nos das tentações, mas prova-nos para fazer melhor a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Gente, valeu! Comenta comigo se fez sentido para você esse vídeo, tá bom? E se tiver um motivo de oração, coloca aqui pra gente. A gente quer orar por você. Eu e a Tati e a Yasmin, a gente colocou isso como um ministério. A gente tem orado por pessoas. Tem pessoas que nos chamam e falam assim, obrigado, porque esse conteúdo tocou no meu coração. E eu tenho feito da minha carreira, dos meus negócios, da minha vida, algo para se colocar no altar de Deus. E se você quer aprender ainda mais sobre propósito, gente, olha, se inscreve aqui no nosso canal. A gente acabou de liberar, quentinho, saiu do forno essa semana, a área de membros, onde a gente vai começar a liberar as nossas reuniões quinzenais de estudo da Palavra de Deus, os princípios ligados ao negócio. Então, já seja membro lá. Todo o dinheiro, presta atenção, todo o dinheiro da área de membros está indo para uma causa. Você vai ver lá. Está indo para uma causa, missionários no campo, crianças em vulnerabilidade, igrejas, implantações de igrejas. Então a gente tem liberado para uma causa. E se fizer sentido, seja membro, porque a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos começar quinzenalmente fazer uma reunião. Eu vou estar participando, um estudo da Palavra de Deus, do princípio da Palavra de Deus para os negócios. Olha aqui, Ron, princípio da Palavra de Deus para os negócios. Para negócio, carreira, vida, enfim. Tá bom? Se fizer sentido para você, acessa lá, tá bom? E que Deus use a sua vida, viu? Gente, maravilhoso estar aqui hoje com vocês. Beijo no coração. Bora. Até a próxima.